Eu não podia deixar de tocar, acho que é o tema mais falado no Brasil, o assunto que as pessoas mais têm interesse, que é sobre o Banco Master. Tem aí uma CPI para chegar, eu vi alguns deputados, inclusive do pessoal que votaram contra. O que leva, por exemplo, um representante a votar contra uma transparência de um caso desse, que afeta o Brasil todo, talvez, porque é em várias esferas ali distintas. O que você me fala sobre o Banco Master, que a gente precisaria saber? Primeiro, o Banco Master foi uma fraude bancária violenta. Eu, na minha vida, nunca defendi banqueiro e nem vou defender. Nem pretendo, em nenhum momento. Agora, uma CPI pode servir para muitas coisas, né? Uma CPI pode servir para fazer uma investigação transparente, se essa investigação não estiver sendo feita. E uma CPI pode servir para fazer luta política partidária em ano eleitoral. Não podemos ser ingênuos e achar, olha, a CPI vai fazer uma investigação isenta. Eu estava lá na Câmara, eu sei como é que são as negociações de CPI. Né? Assim, é pizza mesmo. Muitas vezes sim, acordão. Então vai lá, a CPI é a salvação da lavoura. Né? No ano eleitoral, a primeira CPI proposta foi proposta pelo Jordi, bolsonarista lá do Rio de Janeiro, que inclusive a Polícia Federal fez ação na casa dele por desvio de emenda. Vocês acham que o Jordi está preocupado em fazer uma apuração sobre a fraude do Banco Master? O Jordi está preocupado em fazer politicagem. Então, qual é a questão? E aí nós temos que colocar de maneira muito transparente. É a seguinte. Investigação, principalmente de esquemas financeiros que envolvem políticos, como é o caso do Banco Master, ela tem que ser feita até o fim, doa quem doer. O que é incrível é que quem está fazendo isso é o Lula, e você abre a rede social e parece que o Lula é alvo da investigação. É incrível como a desinformação propaga. Vocês acham que num governo da extrema-direita, do Bolsonaro, que tem aquele vídeo em reunião ministerial dizendo que ia mudar o diretor da Polícia Federal para poder salvar o filho dele, o Flavinho, da investigação de rachadinha e do caso Marielle. Vocês acham que o Bolsonaro ia dar autonomia para a Polícia Federal investigar? Por que o caso do Banco Master explodiu? Porque está investigando. Porque está investigando. Faria foi o mesmo Lima, do DNSS. né? Operação porque foi para Carbono cima. O Lula, você pode dizer o que quiser dele. A pessoa pode gostar ou não gostar. Mas, cara, o Lula deu autonomia em todos os governos dele para a Polícia Federal. Inclusive investigações que chegaram a pessoas do partido dele, da esquerda. O Lula criou a Controladoria Geral da União, que é um ministério que ele indica para investigar problema, que foi a que descobriu a fraude do INSS. O Lula indicou sempre os caras da negócio de lista tríplice, de Ministério Público, o caramba, que o Bolsonaro nunca fez. A direita nunca fez. Aí você vê, porque a investigação está sendo feita no governo do Lula, as pessoas querendo dar atribuição, dizer que o problema foi o Lula. Sabe que a postura desses bolsonaristas é a postura do corno que não quer saber da traição. Porque ele acha que se ele não sabe da traição, a traição não existe. Porque no governo Bolsonaro, o Campos Neto, que era presidente do Banco Central bolsonarista, foi informado do caso do Banco Master, e o que ele fez? Lavou as mãos. Nada. No governo do Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni, que era o ministro da Previdência, quando começou o esquema do INSS, não só ficou sabendo como criou a associação e favoreceu a associação, mas não apareceu o escândalo lá, então o problema é do Lula. Isso é postura, essa postura dos bolsonaristas é postura do corno que prefere não saber da traição. Tá? E vou além. Quem tem ligação no esquema do Master? Para mim, doa quem doer. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas o que saiu até agora? O que saiu até agora é o seguinte: o primo do Vorcaro, que era o operador político dele, foi o maior doador da campanha do Tarcísio em São Paulo e doou 3 milhões para a campanha do Bolsonaro em 22. Mas o ministro do Lula que foi conselheiro do Banco Master, né, o Lewandowski.
Não foi conselheiro do Banco Master. O escritório do Lewandowski, quando ele era ministro da Justiça, ou seja, não estava advogando ali, o escritório do Lewandowski foi contratado para uma consultoria no Banco Master. E se tiver algo errado aí, que seja investigado. Ninguém tem compromisso. O problema é que isso por si só não é algo errado. Assim como os outros escritórios também, da mulher do Alexandre Moraes, claro. Se tiver algo errado, que pague, cara. Eu sou da seguinte posição: ninguém está acima da crítica e da lei, nem ministro Supremo. Eu já fui processado pelo Gilmar Mendes porque critiquei ele publicamente. Ele perdeu o processo. Já escrevi artigo e fiz vídeo criticando e atacando o Alexandre de Moraes. Caramba, você é mais louco do que você é doido mesmo. Às vezes. Eu achei que você era bom no enfrentamento. Aliás, os bolsonaristas pegam esse vídeo do Alexandre de Moraes e dizem: olha, o Boulos podia, a gente não. Mas sabe qual é a diferença? A diferença é a seguinte: uma coisa é você criticar. Outra coisa é você querer fechar o Supremo com cabo e soldado, querer matar ministro Supremo e planejar, você fazer linchamento. Eu acho que todo mundo tem que ter direito de defesa, beleza, presunção de inocência. Se for culpado, pode ser qualquer um que seja punido, doa quem doer. E essa tem sido a postura do Lula nas investigações. Né? Pegue quem que não quer que seja investigado? O seu Cláudio Castro, que o presidente que ele indicou da Previdência do Rio de Janeiro, que foi preso pela Polícia Federal essa semana, estava envolvido pegando dinheiro dos velhinhos aposentados, servidores públicos do Rio, da Rio Previdência, e comprando CDB do Banco Master. O seu Cláudio Castro não deve querer investigação nenhuma. O seu Ibanez, também bolsonarista, governador do DF, que queria botar dinheiro de um banco público, BRB, para cobrir o rombo do Master. Esse não deve querer investigação. O seu Tarcísio, que teve financiamento de campanha, o seu Bolsonaro, o seu André Valadão, chefe da igreja do Nicolas Ferreira, que também apareceu claramente na investigação, fechou um banco 3 dias depois que o negócio do Master foi liquidado, porque o banco era do esquema do Master. Então, meu amigo, doa quem doer. O Banco Master, agora, então, é um projeto feito pela direita. Não, o Banco Master é um banqueiro. Banqueiro, para mim, não tem ideologia. A ideologia do banqueiro é dinheiro. Tá? O cara quer dinheiro. Agora, o que apareceu são essas ligações. Se tiver mais coisa, que venha. Agora, essa investigação está sendo feita pela Polícia Federal, tanto é que o Brasil está vendo isso acontecer. Tanto é que isso virou um tema. Por que os bolsonaristas propuseram a CPI e uma turma embarcou? Porque eles querem desviar esse foco, da mesma forma que o Nicolas tentou desviar fazendo aquela marchinha na chuva para Brasília, e no ano de eleição querer jogar isso na conta do Lula. E aí como é que fica o discurso do público que às vezes não sabe disso que a gente falou aqui? Fica, quem não assinou a CPI é porque não quer que seja investigado. Quem quer que seja investigado é o Jordi, que desvia emenda. Para, né?